Bom dia, meu amigo, que não sei a hora que você está assistindo, minha irmã, meu irmão, esta aula, mas que Deus possa estar contigo, que o momento que você está dedicando aqui para aprender melhor sobre a palavra de Deus e como servir a Deus, estamos explicando aqui nesse módulo, no nosso curso de evangelista voluntário, como que você pode dar um estudo bíblico, quais são as diretrizes, né, para que você possa dedicar esse maravilhoso espaço da tua vida para ensinar a melhor mensagem do universo, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Para tanto, nós vamos fazer uma oração e a gente nunca ora aqui na gravação, a gente sempre ora antes, né? Nossos irmãos gideonitas que nos acompanham nesse módulo aqui, especialmente de como dar estudos bíblicos. Nós vamos fazer uma oração e depois da nossa oração nós entraremos então no tema, dando continuidade àquilo que nós falamos na semana passada. Vamos então orar. Bondoso Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos ser instrumentos teus para tocar a mais linda melodia que é a pregação do teu evangelho a esse mundo. É um grande privilégio falar das coisas celestiais, as pessoas que ainda se encontram no desconhecimento da maravilhosa graça que um dia o Senhor nos alcançou. Que nós possamos lembrar da posição que o Senhor nos colocou como sacerdócio real, um povo santo, adquirido da parte de Deus. Mas também possamos nos convencer de que a nossa missão é levar a tua luz a essas pessoas que ainda estão nas trevas da ignorância. Que o teu poder possa ser conosco agora nessa aula, nos dando diretriz, discernimento para melhor ministrar um estudo bíblico. Abençoa, Senhor, a todos que vão ouvir essa mensagem. E que o teu espírito, não as minhas palavras, motivem essas pessoas para alcançar o grande sonho, que é terminar a obra que o Senhor nos confiou neste mundo. Então o Senhor possa voltar. Nos agracie com a tua presença agora. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu vou repartir aqui a transparência para que você possa acompanhar a aula. Afinal de contas, isso é uma aula. E no tocante aqui ao aprendizado, né? Você pode aí meditar nessas orientações que estão sendo dadas aí para você. Então vamos compartilhar aqui a nossa transparência, porque na semana passada nós paramos nessa primeira parte, vamos dizer assim, de como dar um estudo bíblico de forma eficaz, né? Nós falamos sobre alguns princípios aí na semana passada, e esses princípios não terminaram, né? Eu falei um pouquinho sobre essa transparência e terminei ali explicando a questão que o estudo não pode ter muitos textos nem poucos textos, né? Uma média aí de 8 a 10 textos e você explicar de maneira bem detalhada, é, sem pressa, expor tudo aquilo que você conhece sobre aquele assunto. Isso tudo é muito importante. Nós terminamos aqui na aula passada. Nessa aula vamos continuar, né? Alguns tópicos de como você dar esse estudo bíblico de forma eficiente, né? Então, não se deve se afastar do tema. Esse é um ponto importante que eu quero que você entenda. Você escolheu falar sobre o assunto da mortalidade da alma, né? Que o homem ele é mortal, que ele, quando ele morre, ele está em sono profundo e vai aguardar o juízo final. E aí, no meio desta aula, alguém pergunta: mas por que que vocês, adventistas, não comem carne de porco? Aí você não deve, né, deixar a pessoa sem uma resposta, né, de maneira alguma, mas também não deve se afastar do seu tema. Você pode dizer assim, deve dizer assim. Meu amigo, minha amiga, a gente tem um texto na Bíblia que fala sobre animais puros e impuros, né? Desde lá de Gênesis, no capítulo 7, a gente tem um capítulo dedicado a isso, ao final 2, né? Levíticos 11 e Deuteronômio 14.
Mesmo que você não saiba essas referências, fala, olha, nós ainda vamos passar um dia estudando só sobre essas coisas, né? Quem sabe até na semana que vem, se você quiser, né? Dependendo naturalmente da ordem que você tem, porque de repente você está numa sequência, então você fala, ó, daqui 3 semanas nós vamos estudar esse assunto. Então você vê que é muito importante, você pode até furar ali a tua ordem para passar esse assunto, mas não fuja do tema, né? Não, não entre em vários temas no mesmo dia. Você deve seguir um assunto para que fique claro, porque se você misturar muitos temas, a pessoa pode ficar confusa. Então, se você escolheu aquele assunto, você separe ali do estudo bíblico aqueles 8, 10 versos que eu falei, você introduz o assunto, você faz as perguntas que tem no estudo bíblico e a pessoa lendo na palavra de Deus, ao ler, ela vai dar respostas. Você deve, se possível, ir um pouco além do estudo bíblico ao estudar, pesquisar, ver vídeos, né? É muito importante, nós temos um sonho aqui na nossa plataforma de darmos todos os estudos bíblicos, todos, numa sequência, e vamos chegar a esse ponto, para que você, antes de dar o estudo bíblico, você possa ver um vídeo e estar preparado. Porque muitas vezes as pessoas não gostam de se expor, têm medo de dar um estudo bíblico, porque às vezes não se sente preparado, embora existe um material do pastor Bulhon que ele já tem isso de uma forma não é muito profunda, né? Mas é o suficiente para que você possa escutar este assunto, né? Ver, e aí então você, quando for dar estudo bíblico, aquela mensagem está fresquinha na sua cabeça. Inclusive é sobre ouvindo a voz de Deus. É um dos nossos estudos que talvez seja um estudo para quem vai começar a dar um estudo bíblico, uma forma eficiente de você seguir, né? Mas existem muitos estudos bíblicos, existem estudos bíblicos temáticos, existem estudos bíblicos sobre o livro de Daniel, sobre o livro de Apocalipse, sobre profecia, sobre família, né? Para adolescentes, para jovens. Nós temos esse material vasto aí. Você pode entrar no site da divisão, você vai encontrar. Você pode procurar no Google, você vai achar. Então, existem várias opções aí, né? Mas você não deve se afastar daquele tema que você vai expor naquele dia. Isso é muito importante. Você escolheu aquele tema, você não abra janelas também, conte muitas histórias e depois se perca no objetivo daquele dia. Se aquele dia falar sobre aquele assunto, vá até o final, tá certo? É muito importante, nós falamos que antes do estudo bíblico você tenha aqui um momento de conversa, de relacionamento, para que você, de alguma forma, identifique as necessidades que essa pessoa tem. E aí, então, você faz um plano. Você não precisa seguir exatamente aquela ordem, né? Então, se a pessoa, por exemplo, ela já é cristã, você não precisa explicar sobre a salvação assim de maneira muito profunda, né? Ela já entende que Jesus a salva, que a única forma de ser salva é a crer em Cristo, né? Mas você pode dizer que Deus não quer que ela seja apenas o Salvador na vida dela, mas que seja um Senhor também, que ela obedeça. Então você já começa a trazer para assuntos que é importante ela compreender, né? Então, é uma dica importante. Não se afaste do tema, tá? Fique margeando, nem que você conte alguma história para ilustrar, mas que você se mantenha naquele tema que você escolheu. Outra coisa importante é que você não deve dar um estudo bíblico de 2 horas. A nossa mente, ela é importante que a gente entenda que ela tem uma capacidade de até 40 minutos, né, de entender. Depois ela começa a ficar cansada. Via de regra, claro, tem pessoas que são preparadas para ficar horas estudando, mas uma pessoa que não tem essa facilidade não deve ser exposta ao estudo bíblico de mais de 30, 35 minutos, né? Eu digo na hora que você está estudando ali. Não adianta, não estou falando que você não possa ter um momento de confraternização, né? De oração, contar uma história da Bíblia e depois entrar no estudo bíblico. Você pode até fazer isso, mas o estudo bíblico mesmo, aquela sequência de 8 ou 10 textos ali,
até 40 minutos no máximo, tá certo? Para que você possa é, ser objetivo e a pessoa poder participar, né? Então, ela tenha tempo dela participar. Então, não deve se deixar dúvidas na mente da pessoa sobre o tema que você está estudando. Se a pessoa não aceitou aquele assunto por uma questão cultural, religiosa, né? Traga mais subsídios, pesquise mais e traga novamente numa outra semana. Alguns assuntos são mais difíceis mesmo, a pessoa tem dificuldade de aceitar. É claro que existe corações sinceros que aceitam e sentem dificuldades para ser transformados. Existem pessoas que não aceitam porque a vida toda ouviu de uma outra forma. Então você tem que ir devagar, você tem que respeitar também a dificuldade que ela tem, com carinho, com amor, e você vai mostrando as verdades bíblicas importantes para ela ali, tá certo? Quando surgirem perguntas fora do tema, então você promete que num outro estudo você vai tratar aquele assunto. Importante aqui, né, elogiar a pessoa pelo interesse e o progresso, né? Olha, hoje você prestou muita atenção, eu percebi que você entendeu, você demonstrou aqui que, pelas suas perguntas, que você tem um interesse muito grande pelo conhecimento da palavra de Deus. Então, tudo isso é importante. Fique atento para que você faça um elogio sincero, claro, né? Mostrando que é gostoso dar estudo bíblico para ela, né? É bom porque ela está realmente interessada. Isso pode fazer toda a diferença. Na sequência, após alguns estudos, o interessado deve ser convidado a ir à igreja, né? É claro que alguns já estão indo, né? Outros você já sabe que ela tem interesse até de ser batizada. Você sabe que, pelas respostas dela, ela vai ter uma dúvida ou vai ter uma contraposição em um assunto específico. Mas é importante que a pessoa entenda, porque se você dá estudo bíblico para ela, não significa que ela vai se batizar, né? Não cria essa expectativa para depois você fica frustrado. Eu não fui capaz. Quem faz esse trabalho é o Espírito Santo, não é você. O nosso trabalho é fazer, é pregar, é ensinar, é abrir a Bíblia, é estudar a Bíblia com a pessoa. Quem convence, quem transforma é o Espírito Santo. A palavra de Deus é que tem força, não é a sua palavra, nem o seu, nem não, tampouco o seu método, né? Ah, eu sou capaz de. Não, nós somos capazes de nada. Mas quando você vê que a pessoa aceita ir à igreja, aceita ir a um pequeno grupo, né? Quer envolver-se em alguma atividade também da igreja, que não precisa ser necessariamente um culto, né? Aqui em Caraguá a gente tem muitas atividades extra-igreja, né? Atividades simples. Um pequeno grupo, um passeio. Tem muitas pessoas que jamais iriam à igreja, mas quando elas encontram na igreja pessoas que fazem amizade com ela por um passeio, por uma caminhada, por um outro evento que a igreja tem, né? Sexta-feira mesmo eu inventei aqui para ajudar as clínicas que a gente ajuda aqui, né? A gente faz um trabalho de estudo bíblico. Eu tenho o privilégio hoje de dar estudo bíblico para mais de 130 pessoas nessas 4 clínicas. E é um privilégio, é uma grande alegria, é um presente que Deus me deu aí de poder falar dele para essas pessoas. Claro, estão se recuperando, talvez muitas delas não vão conseguir vencer os vícios, depende delas também, né, de elas se entregar completamente a Deus. Mas uma das coisas importantes nesse assunto é que a gente vai lá, prega e elas querem vir à igreja. A... E nesse contexto, sexta-feira eles iam vender umas pizzas aqui para. E eu fiquei preocupado, eu queria ajudá-los, mas se pôr do sol, sábado. Né? E eu vi que num anúncio que começava 2 horas da tarde. Então eu marquei um pôr do sol aqui em casa, em uma semana assim, rápido, né? Vamos comprar uma pizza para ajudá-los, as pizzas vão chegar prontas aí, antes do pôr do sol. Na verdade, as pizzas chegaram pré-prontas, você colocar no forno um pouquinho ali para derreter o queijo, né? E nisso apareceu aqui em casa cerca de 40 pessoas. E aí veio uma pessoa não adventista. E essa pessoa fica encantada porque, olha que legal essa turma, estão unidos, né? Então, vários eventos, né, pequenos grupos, passeios, podem ser usados
aí para que você envolva essa pessoa em amigos dentro da igreja. O instrutor bíblico deve ter essa preocupação, né? De pelo menos envolver não só você, mas outras pessoas da igreja no convívio dessa pessoa de alguma forma e que a amizade leve ela a um contato especial com a igreja, então aí fica mais fácil. Você tem que entender que se colocando no lugar da pessoa, diz, não conheço ninguém lá, como que eu só conheço você? Será que de repente eu vou me sentir bem lá? Né? Então, se você envolve mais pessoas, isso ajuda muito. Mas convide essa pessoa para estar ali, né? Se o número de interessados passar de 7 pessoas, né, deve ser transformado numa classe bíblica familiar em um ponto de pregação. Eu estou com 2 classes bíblicas ali, além dessas clínicas. Uma é virtual e outra é na igreja, no Saúde Menor da Escola Sabatina. Sugestão para você: acompanhe o líder missionário da tua igreja, esteja junto com ele, porque é importante que você tenha um estudo bíblico todo, pelo menos uma vez por semana na sua igreja, uma classe bíblica contínua. Se você, diretor do Ministério Pessoal, está me ouvindo e não tem essa classe bíblica, fale com a tua igreja, passe na comissão, seja ela feita na sexta-noite, na hora da escola sabatina, num domingo à tarde. Toda igreja deve ter uma classe bíblica contínua. Uma pessoa chega à igreja, ela deve ser encaminhada e deve ter um instrutor lá, e você deve acompanhar esse instrutor, para que depois, em um outro momento, você possa ir até a casa da pessoa. Então, é importante você entender isso, né? Após o término do estudo, deve-se fazer uma formatura na igreja, a fim de entregar um certificado de conclusão, né, acompanhado de batismo e de apelos a novos irmãos na fé. Bom, vai depender muito de lugar para lugar, né? As meninas lá da clínica que eu cuido, elas receberam o estudo bíblico. Eu estou passando o estudo bíblico, mas elas têm tempo lá, porque elas estão ali se dedicando a se recuperar. E uma coisa linda é que algumas já me deram todos os estudos bíblicos, não só preenchidos, mas uma folha a parte, né, que está de 2 folhas, explicando o que elas entenderam. E quando eu leio aquilo, eu fiquei maravilhado. Olha o privilégio que Deus estava nos dando de entregar o estudo bíblico, de poder estar com elas semanalmente, e de repente elas escrevem páginas e páginas, dizendo o que elas entenderam. E quando você vai ler, elas já estão sendo uma adventista. Estão ali para se recuperar de alguma droga. E um dia, quando elas saírem de lá, elas vão procurar uma igreja e vão saber a vontade de Deus. Já falamos ali sobre o sábado, já falamos ali sobre alimentos impuros, já falamos ali sobre dom de línguas e sobre imortalidade da alma. São assuntos que são divergentes no mundo evangélico, que nós temos conhecimento que podemos passar, né? Então, você deve estar estudo bíblico para ensinar essas pessoas. Você deve tentar levá-las à igreja. Vocês devem fazer uma formatura, né, no final desse curso, entregando um certificado. E o certificado maior é convidar essa pessoa para fazer a entrega dela a Deus pelo santo batismo, né? Então, a sua meta final é levar esse estudante a decidir-se pelo batismo. Mas entenda uma coisa: o batismo não é um fim em si mesmo. O batismo é um nascimento. A pessoa vai nascer no Evangelho. Um bom estudo bíblico, ele não termina o seu trabalho no dia do batismo. Ele envolve essa pessoa para sempre no ciclo de amizades da igreja. É bem verdade que, às vezes, pela idade, pelo gênero dessa pessoa, ela vai ter mais afinidade com outras pessoas. Então, não se esqueça, a sua missão é dar estudos bíblicos. Essa sua missão é envolver essa pessoa na igreja e tentar achar pessoas na igreja que tenham afinidade com ela, para que quando ela chegar, ela possa ser bem aceita, bem recebida, fazer um ciclo de amizade. E nós estamos vivendo isso aqui na nossa cidade, uma coisa maravilhosa. Chega uma pessoa de um outro lugar e a gente consegue envolvê-lo. E quando vamos sair, nós estamos saindo já em 60, 70, 80 pessoas, às vezes, para um evento fora da igreja. Uma coisa linda que você deve entender. A igreja ela tem um objetivo social. Ela não é um clube social, mas ela também tem um objetivo social, onde as pessoas devem se amar.
Então, o pequeno grupo, né, vai fazer com que ela tenha um núcleo mais próximo dela. A escola sabatina deveria ter no máximo 8 a 10 membros. Deveria ter um professor que não somente cuidasse de passar a lição ali, mas fosse o pastor daquele grupo. E o meu sonho aqui para a nossa igreja, nós estamos fazendo umas modificações, a diretora da escola sabatina está cuidando disso. Vão ser classes menores, como é o objetivo que a escola tem que ter. E esse pastor dessa unidade vai ser cuidado assim de uma forma especial para que ele possa ter objetivos missionários dentro da unidade de ação. Esse é o plano que a igreja tem. Vamos fazer isso funcionar. É um assunto que eu estou me interessando agora dentro da minha igreja aqui com a direção, né? Por estar no ancianato, então estou orientando. E uma coisa muito importante, orientando assim, né? Estamos fazendo reuniões e as pessoas estão dando as suas sugestões. E eu falei para eles que o meu sonho aqui de igreja seria que os membros viessem às 9 horas, somente aqueles que têm crianças, ou os outros também, tivesse a classe da escola sabatina das crianças. Enquanto isso, na nave da igreja, os irmãos estariam fazendo pedidos, agradecimentos, louvores, né? Uma coinonia ali gostosa entre eles. Às 10 horas da manhã, as crianças entram, os irmãos que não têm crianças, que optem por chegar às 10 horas, vão ter o culto, a celebração ali. Então, um culto sem pressa, começando às 10 horas, né? Pode ir até meio-dia ali, tem todo aquele recensional anterior da doxologia. Aí, cada unidade de ação, com o seu respectivo líder, né? Vão almoçar juntos, não junta a panela, na casa de alguém. E quando lá para as 2 horas da tarde, você chama os vizinhos, você chama os amigos, né? Você pega aqueles irmãos da igreja e você faz o estudo da lição, sem pressa, todo mundo participando. Pode demorar 40 minutos, pode demorar 1 hora, pode demorar 1 hora e meia. As pessoas estão participando. E depois que acaba esse momento da lição, seria necessário agora eles terem um projeto de ação. Uma unidade vai entregar livro, outra unidade vai visitar um asilo, outra unidade vai atuar num orfanato, numa clínica de recuperação. E eles fazem um projeto missionário. Então, esse é o modelo que eu vejo. Uma igreja que está organizada para o serviço, para ajudar pessoas, onde cada unidade pequena de ação tem um pastor, e aí vão surgir estudos bíblicos, e aí você vai estar sendo preparado para dar estudos bíblicos, né? Então, você vai agregando pessoas, crescendo, mas deixando um núcleo menor, que é a escola sabatina e os pequenos grupos. Então, para que você tenha um estudo bíblico eficaz, essa estrutura também seria importante que funcionasse dentro da sua igreja, né? Então, você deve pegar essas ideias, levar o seu pastor, levar o seu ancião, para que quando você prepara uma pessoa, ela possa, no ambiente onde a amizade, onde o relacionamento, onde o amor, onde o companheirismo estejam muito próximos, muito presentes. Então, alguns conselhos aí. Dedique-se um tempo antes. Ao dar estudo bíblico, né? Se preocupe também com o ambiente que ela vai estar, já que você vai levar ela à igreja. Ofereça outras pessoas para serem amigos delas. Projetos fora da igreja, com os irmãos da igreja, para que ela possa se enturmar, fazer essa formatura e, desde o primeiro dia, faça um apelo. Desde o primeiro dia. Se você vai falar sobre a Bíblia, quer você colocar a Bíblia como a sua regra de fé hoje, é seu desejo colocar a Bíblia como sua regra de fé. Se você vai falar sobre, por exemplo, a guarda dos mandamentos, né? E você vai explicar que você deve guardar os mandamentos por amor, você vai dizer, você gostaria de amar a Deus sobre todas as coisas e obedecer os seus mandamentos e ser fiel a Deus em todos os mandamentos. Se você vai falar ali sobre os princípios de saúde, né? Você aceita ser obediente a Deus e abster-se de certos alimentos,
Porque Deus te ama e você entendeu que eles não fazem bem para você. E se você for falar sobre a imortalidade da alma, você crê que aqueles que estão dormindo no pó da terra, como a Bíblia fala, um dia vão ressuscitar e eles não sabem de nada. Então, todo o estudo você tem que deixar a pessoa exercer a sua escolha e expor o que ela entendeu, para que no final daquele estudo ela não saia com nenhuma dúvida. Então, meus queridos, algumas orientações foram dadas hoje. Na próxima aula, nós temos outras orientações. Vamos falar sobre as ferramentas para o material necessário para você dar um bom estudo bíblico, de forma que nós vamos aumentando aqui o nível de conhecimento. Ainda nós temos muitas aulas para serem dadas nesse módulo e que você possa aproveitar, que você possa orar a Deus. Ore a Deus para que você escolha alguém para dar no estudo bíblico. E Deus vai te mostrar. Ore para que essa pessoa peça a você o estudo bíblico. Peça a você para conhecer mais sobre o Deus que você segue. Depois que você orar por isso, a pessoa vai aparecer. Essa é uma oração que Deus nunca deixa de te responder. Quando essa pessoa aparecer, aí você deve marcar um dia, um horário, ou na sua casa, ou na casa dela, ou na igreja, o que for conveniente. E você deve orar a Deus para agora você vai seguir ali uma sequência para que você seja um instrumento das mãos de Deus. E quando você for dar cada estudo, né, que a pessoa possa tomar decisões todas as vezes, e você vai receber uma alegria fantástica, queridos. Esse ano eu tenho um privilégio de, junto com outros irmãos, não só por mim, lá na África, eu tive o privilégio nesse ano já de ter a oportunidade de participar de mais de 60 pessoas sendo batizadas. E isso é um grande privilégio. Isso é uma alegria. Você estar envolvido na salvação de pessoas. E não perca a oportunidade para falar do amor de Jesus. E eu ando chorando muito ultimamente, porque toda vez que o nosso tanque aqui enche da igreja, a gente vê pessoas se rendendo a Cristo. Isso é um grande privilégio. Deus nos deu essa missão. Missão linda. Ensinar toda a verdade a todo mundo. Porque Ele está conosco todos os dias. E que você possa fazer a sua oração. E Deus vai te ouvir. Para que você seja um instrutor da palavra de Deus. Com essas pequenas orientações semanalmente, o Espírito Santo te encoraje. E você conclua, juntamente com outros milhares de irmãos, esta obra. Porque a obra de Deus vai ser terminada não por pastores, por anciãos, por pessoas preparadas, mas por cada um de nós, leigos, que estamos nos dedicando para salvarmos pessoas. Que você possa ser o instrumento das mãos de Deus. Eu vou orar nesse momento. Senhor Deus, obrigado pela alegria de fazermos parte dessa igreja que não é uma placa, Senhor, mas é um povo. Um povo que te ama, quer fazer o melhor, quer guardar os mandamentos, mas além de guardar os mandamentos, quer ensinar esse, essa mensagem tão linda de salvação. Estamos vendo um mundo cada dia pior, onde os enganos, o misticismo, as maldades, o egoísmo, o ódio têm aumentado. Mas a tua palavra diz que tudo isso iria acontecer próximo da tua volta. E o Senhor também nos confiou o privilégio de cumprirmos essa missão. Ainda que estejamos numa época em que as fábulas, os comichões do ouvido, como diz Paulo, estejam tão presentes, a tua palavra é a verdade. Ela é luz para o mundo de trevas. Ela salva pessoas, não somente para a eternidade, mas transforma essas pessoas aqui nesse mundo.
Que o teu Espírito, Senhor, possa nos imbuir, nos preencher, nos motivar para que esta obra de salvação, de ensino, ao nós levarmos a salvação a outras pessoas, nós possamos estar no caminho da salvação também. Precisamos nos envolver cada dia mais nesse trabalho lindo. E quando nos envolvemos e sentimos Sua presença, sentimos a maior felicidade do mundo, que é o Senhor preenchendo um vazio de nosso coração e ajudando outras pessoas a preencher também esse vazio. Abençoa, Senhor, o nosso povo que está se dedicando em oração para fazer esse trabalho, porque nada nesse mundo tem mais valor do que a salvação e a eternidade. Por isso nós confiamos, Senhor, o nosso coração em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que Amém. a nossa vida possa ser uma vida pautada pela alegria de servirmos a Deus. Até a próxima.